Então vamos lá, pessoal, vamos continuar a aula. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do dirigente do grupo. Quem é o dirigente? É aquele que organiza o grupo, é aquele que fala, olha, você senta nesse grupo, você senta nesse. É aquele que conta quem dá comunicação, quem é o médium de base para dividir, ficar um pouco em cada sala. É aquele que orienta os horários, né? Olha, nós vamos até tal hora, vamos dar comunicação até tal hora, né? Que passa as instruções no trabalho. Então, ele é um trabalhador como qualquer outro. No Cefa, nenhum dirigente está autorizado a dar bronca, mas ele pode, se você extrapolar nas suas ações, estiver fazendo alguma coisa que atrapalhe o trabalho, ele pode comunicar à direção da casa ou ele mesmo pode chamar você e orientar. Mas orientar em relação à melhora do trabalho, a não dar bronca, nem na frente dos outros, nem na frente de ninguém. Sempre colocando, puxando você de lado, no particular, para poder conversar, tá? O dirigente, ele é uma pessoa que organiza o trabalho. Sempre no nosso trabalho, a gente tem um dirigente em cada sala para que facilite a organização, tá? É importante a gente respeitar a decisão dos dirigentes. Às vezes tem pessoas assim que são muito amigas ou muito amigos e não querem ficar separados no grupo. Ah, eu só vou sentar onde o fulano tá. Mas aí o dirigente chega e fala, ó, fulano fica aqui, a fulana fica lá. Gente, o dirigente sabe o que faz. Não discordem dele, porque ele sabe aonde ele precisa do médium. Então não discordem. Ah, não, eu só vou sentar, eu só vou ficar no grupo do fulano, que eu preciso ficar do lado. Gente, desvinculem, desgrudem. Trabalho mediúnico é uma coisa muito séria para a gente trazer esse tipo de coisa, né? Aonde o dirigente pedir para você sentar, você senta e trabalhe, porque ele sabe como ele está organizando o trabalho, tá? Então vamos respeitar as decisões do dirigente, porque eles sabem o que estão fazendo. E em relação ao comportamento do médium diante do trabalho da desobsessão, nós como médiums, nós somos imperfeitos e estamos sujeitos às imperfeições, a apresentar as nossas imperfeições, nós estamos sujeitos a quedas, nós estamos sujeitos a ficar obsediado, nós estamos sujeitos a ter que entrar em tratamento, tudo isso faz parte da nossa rotina como pessoa, como ser individual. Não é porque a gente é médium que a gente nunca vai ficar doente, que a gente nunca vai precisar de ajuda, que a gente nunca vai precisar de um trabalho mediúnico, que a gente nunca vai precisar de um tratamento de cirurgia, de apometria, de portal. Então, assim, gente, precisou de ajuda, precisou de auxílio, não está bem, não está conseguindo acompanhar o trabalho mediúnico, chama o dirigente da casa, chama alguém responsável, fala comigo, com a Simone, com o Toninho, com alguém responsável do trabalho e fala, olha, eu não estou me sentindo bem, não estou conseguindo trabalhar, acho que não estou bem, e aí nós vamos fazer um atendimento fraterno e vamos encaminhar vocês para os melhores trabalhos. Não fiquem envergonhados. Nossa, eu sou trabalhador, sou médium, aí eu vou ter que passar por tratamento. Gente, todo mundo, acima de ser médium, nós somos seres humanos, imperfeitos e que temos as nossas dificuldades e precisamos de ajuda, sim, tá? Então tomem cuidado em relação a isso, de a gente achar que a gente não precisa de ajuda e que principalmente porque a gente é médium, a gente pode resolver sozinho. Não pode, tá? Não pode. Muitas vezes a gente precisa realmente de uma conversa com um guia, de uma orientação, de um trabalho de portal. E não tenha medo de você, mas aí eu vou ficar em tratamento, vou ficar em suspenso no trabalho, o que as pessoas vão pensar? Gente, ninguém tem que pensar nada e a gente também não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar. Nós temos que nos preocupar com a nossa saúde física, moral, intelectual e mental. Nós temos que nos preocupar principalmente com a mental. Se a gente não tá bem, nós temos que nos cuidar, tá? E umas dicas importantes do André Luiz em relação a ser médium, né? Desenvolver a autocrítica, como eu acabei de falar, nos analisar, perceber se nós estamos bem ou não para executar a nossa tarefa e pedir ajuda, caso a gente não esteja. Atenção aos próprios erros no trabalho mediúnico. Gente, no trabalho mediúnico vão acontecer vários erros. Se a gente errar, olha, me desculpe, mas eu achei que no momento era isso, mas eu percebi que eu agi errado, me perdoe.
Se teve algum equívoco no trabalho, a gente não vai ser sacrificado por causa disso. A gente está em aprendizado. Então não tenham medo de errar. Tem gente que tem medo da comunicação porque, não, eu vou errar e eu vou falar errado. Não tenha medo, gente. A gente está em treinamento e a gente está junto exatamente para se ajudar, tá? Nós somos responsáveis pela comunicação que nós damos. Então, as comunicações de obsessores e sofredores que nós damos, aquilo que nós falamos é de responsabilidade nossa. Então, nós temos que usar como médium um negócio chamado filtro. Às vezes, vocês vão receber espíritos que chegarão falando palavrões. Então, não é porque o espírito está falando palavrão que a gente vai falar palavrão. A gente vai cortar aquilo da comunicação. Nós somos médiums conscientes e nós conseguimos filtrar o que a gente deve falar e o que a gente não deve falar. Essa questão do filtro, a gente vai perceber que a gente vai aprender com a experiência. Muitas vezes vocês vão perceber que tem espíritos que vão chegar falando coisas absurdas. E que você fala, não, peraí, isso não tem necessidade de falar. Eu vou focar na história dele para que ele possa ser doutrinado. Outros espíritos, por exemplo, obsessores, chegam com conversas para desestabilizar o grupo, falando mal do grupo, desmoralizando o grupo. Então, não precisa falar isso. A gente sabe que ele está agindo assim porque ele está com raiva. Raiva do grupo, raiva do trabalho, raiva porque ele está sendo socorrido, raiva porque ele foi tirado do local onde ele estava, que a tarefa que ele estava cumprindo de obsediar alguém foi cortada. Então, assim, a gente tem que entender que se ele está falando mal do grupo, está falando alguma coisa para desestabilizar, a gente não tem necessidade de falar. E assim sucessivamente. Por isso que, antes de dar comunicação, dá um tempinho para você. Tenta captar o que o espírito está passando, o que você está sentindo, para depois você começar a falar. Mas se eu demorar muito para começar a falar, eu vou perder a comunicação. Não vai. É só você ficar focado naquele espírito que está ali com você, concentrado. Que a espiritualidade não vai desvincular ele de você. Você não vai perder a comunicação. No momento que você abrir a boca, todo o processo da comunicação chega até você, tá? Então, vamos usar o nosso filtro diante das comunicações. Médium também, a questão da abstenção dos melindres, né? Uma hora a gente vai levar bronca, uma hora a gente vai ser chamado a atenção, uma hora vai acontecer alguma coisa que a gente não gosta. Vamos tentar não se melindrar tanto para que não atrapalhe a nossa tarefa mediúnica e para que a gente não se afaste do grupo mediúnico. Que às vezes uma das técnicas dos obsessores para nos afastar do grupo mediúnico é deixar a gente melindrado, ou seja, tudo a gente fica chateado e a gente acaba deixando o trabalho e a casa espírita, tá? Então, vamos ficar atentos. Fixação em um só grupo. Então, não vamos ficar pulando de casa em casa. Tem gente que vai segunda-feira num grupo mediúnico, aí na terça na outra casa espírita, na quarta na outra, na quinta na outra, aí na sexta vai no Cefa, aí... sabe, gente, isso atrapalha muito a nossa tarefa mediúnica, porque nós temos que pegar um ritmo, e cada casa tem seu ritmo. Então, para trabalhar, nós temos que pegar um ritmo de trabalho. Então, escolha um lugar que você possa ir. Não estou dizendo que a gente tem que ir só no Cefa. Eu estou dizendo que a gente tem que ir aonde a gente se sente melhor e aonde a gente gosta de trabalhar. Gostou de trabalhar ali, se sentiu bem, então se fixe ali. Trabalhe ali e exerça a sua tarefa ali, tá? Para que você não se perca. Fique de vários centros em centros, a gente acaba se perdendo, tá? Na nossa mediunidade. E dominar os pensamentos, sentimentos e atitudes, isso a gente já falou, tá? Interesse na sua melhoria de conhecimentos, então leia bastante, estude bastante, reveja as aulas, procure livros sobre o assunto, que isso vai te ajudar bastante, tá? Procure, assim, não aceitar muitas bajulações, porque às vezes a gente começa a dar comunicação, se destacar como médium, e infelizmente tem gente que ainda acha que nós somos mais importantes do que os outros. Não somos, nós somos todos iguais. Então começam pessoas a nos bajular, a nos agradar demais. Então, assim, seja simpático com a pessoa que faz isso, seja educado,
mas finja que isso não aconteceu, né? Sempre pense assim, sou igual a todo mundo, faço somente a minha tarefa, esse é o meu trabalho e tá tudo certo. Porque senão a gente começa a entrar num processo de vaidade e aí a gente já começa a se achar melhor do que os outros, tá? É... E a questão da roupa também, né, tá, gente? Quando a gente implantou as camisetas no Cefa, a gente já colocou as camisetas no Cefa exatamente para evitar transtornos de roupas, porque a gente tinha muitos problemas em relação a isso. A gente tinha problemas com médiums, por exemplo, mulheres que vinham trabalhar de saias super curtas, aí quando sentava a saia ficava mais curta ainda. E, gente, nós somos imperfeitos ainda. Uma mulher chama a atenção do homem da mesma maneira como um homem chama a atenção da mulher. Então, as mulheres vinham de decotes, os homens vinham de regata, de bermuda. Então, procurem evitar esse tipo de roupa, tá? É por isso que nós implantamos a camiseta e agora nós implantamos até a roupa completa branca. Então procurem providenciar a roupa de vocês, a camiseta branca, a calça branca, roupa discreta. Eu sei que no calor é difícil, mas a gente tem que aguentar um pouquinho, tá? Roupa branca, camiseta branca, calça branca para trabalhar de quinta e de sexta, tá? Procurem providenciar as roupas de vocês. Pode vir de chinelo, pode, que às vezes a gente gosta de trabalhar descalço, principalmente quem trabalha com os guias, mas se quiser vir de tênis também, de uma sandalinha, de chinelo não tem problema. A nossa preocupação maior é a roupa, para que não haja incentivo, né, em relação, incentivo sexual mesmo, em relação ao interesse sexual na pessoa, né, de ativar o interesse sexual com aquela roupa decotada, com a saia curta, né, e assim sucessivamente, tá bom? Então a gente tem que procurar vir com um vestuário digno, limpo e discreto no dia do trabalho. E outra coisa também, lavar as mãos, né, como eu falei, procurar o máximo de higiene, porque a gente vai estar próximo a outras pessoas, então procurar fazer a nossa higiene, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. E para a gente atuar como médium, a gente precisa ter uma característica principal, que é a disciplina. Disciplina não pode ser confundida com inibição. Ou seja, você tem que ser disciplinado, mas não precisa ser inibido. Ou seja, deixar de fazer alguma coisa porque você quer ser muito disciplinado. Então, disciplina é a gente chegar no horário, é a gente sentar adequadamente, vir com a nossa roupa correta, fazer a nossa tarefa mediúnica, tudo direitinho. Isso é disciplina. Nós temos muita liberdade de trabalhar, de fazer parte do trabalho mediúnico. Mas lembrando que a gente tem normas, tem regras e tem limites que toda casa espírita impõe para os trabalhadores e nós precisamos respeitar. Então, assim, tomem cuidado com a atitude de vocês, por exemplo. Ficar levantando toda hora para ir no banheiro, isso atrapalha, porque abre porta, fecha porta. Aí toda vez que você levanta, você chama a atenção dos médiums, né? Ficar abrindo a boca de sono toda hora e fazendo aquele barulho enorme. A gente tinha um trabalho, a gente tinha um trabalhador que dava esse tipo de trabalho pra gente. Ele ficava abrindo a boca de sono e ele parecia um leão, gente. Quando ele abria a boca de sono, ele... assim, sabe? E aí toda vez que ele fazia isso, as pessoas abriam o olho e ficavam olhando para ele. Ele atrapalhava profundamente o trabalho. Profundamente. Por exemplo, se você estiver gripado, tendo que limpar muito o nariz, tendo que tossir, espirrar muito, aí não compareça ao trabalho, porque você vai ficar tossindo o tempo todo dentro de uma sala fechada, espirrando o tempo todo, suando o nariz o tempo todo, né? Então vai te atrapalhar, você não vai trabalhar e vai atrapalhar os outros médiuns. É uma questão do quê, gente? É uma questão de bom senso, né? Ficar levantando toda hora, ficar se mexendo toda hora na cadeira, ficar abrindo a boca de sono toda hora, ficar chupando o nariz, né? Tem gente que fica chupando o nariz toda hora, né? É uma coisa engraçada, gente, mas a gente já passou por cada coisa. Pessoa que vai pro trabalho só para dormir.
Tudo bem, a gente entende que a pessoa tá cansada, que ela veio do trabalho e tal, mas a gente precisa ter concentração. Se a gente tá disposto a trabalhar, a gente tem que ir para trabalhar. E a gente já observou que tinha médium que ia para dormir no trabalho. Tinha pessoa que chegava a cair da cadeira. A gente já viu médium que ele dormia tão pesado que ele caía da cadeira. Passava vergonha, caindo da cadeira. E aí depois quando acorda a gente vai perguntar, e aí fulano, como foi o trabalho? Ai, eu acho que eu trabalhei desdobrado, fora do corpo. Mas você viu alguma coisa? Não, não lembro de nada. Não trabalhou desdobrado nada, a pessoa dormiu no grupo mediúnico. E tem gente que só vai para dormir no grupo mediúnico. Então, essa pessoa ela precisa passar por um tratamento, ela precisa passar por um atendimento. Mas na maioria das vezes, esse tipo de pessoas, eles não aceitam conversa, né? Que aí é o danado do melindre. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. A gente tá ali para trabalhar e não para dar trabalho, tá? Toma cuidado com as comunicações, da comunicação gritando, falando muito alto, gesticulando muito, movimentando muito o corpo, né? Eu já vi médiuns, por exemplo, que dá comunicação e fica fazendo assim, como se quisesse vomitar e fica abaixando para vomitar e como se estivesse vomitando. Gente, o espírito está vomitando, não a gente. Então filtrem, usem o filtro. Se ele está vomitando, está passando mal, a gente tem que ficar lá, dando a comunicação normalmente. A gente pode, o máximo que a gente pode fazer é: estou vomitando, não estou passando bem, estou passando mal, né? Agora não precisa ficar baixando na cadeira, indo até o chão, como se estivesse vomitando. Isso atrapalha muito, porque as pessoas, tem gente que fica impressionada com isso, tá? Então tem que tomar cuidado, da comunicação gritando. Muitos espíritos chegam gritando porque eles estão nervosos, mas não é por isso que a gente vai gritar, né? Chorar, por exemplo, chorar é uma atitude normal, que a gente fica, o médium fica emocionado com a história do espírito e o próprio espírito passa a emoção dele para o médium, né? Mas a gente também não pode ter um choro desequilibrado, começar a chorar alto, gritar, né? Ter aqueles convulsões de choro. Isso a gente não pode ter. Uma coisa muito equilibrada, muito tranquila, onde a gente vai passar toda a emoção do espírito, tá? Toma cuidado quando você for dar comunicação, para a entidade que você está dando comunicação não ocupar o tempo todo do trabalho. A gente já viu isso acontecer. O que acontece? São obsessores que são treinados para isso. Ele vem para dar comunicação e ele envolve tanto o médium que ele fica falando, puxando assunto, falando. Quando viu, foi o tempo das comunicações do trabalho inteiro e ninguém trabalhou, só ele. E ele veio com esse objetivo, para impedir as outras comunicações. Então tome cuidado, quando a gente perceber que o espírito está falando muita coisa, que ele está querendo puxar muito assunto, que ele está enrolando, corta a comunicação. Você mesmo, você fala, não vou falar mais, não vou falar mais. Porque aí o próprio espírito ele vai cessar a comunicação. Ou o que vai acontecer é que na maioria das vezes o doutrinador ele percebe isso, que o espírito está querendo enrolar para atrapalhar o trabalho. Então ele mesmo corta a comunicação. Mas tem doutrinadores que ainda não têm esse manejo, não tem esse feedback, ainda não consegue perceber isso. Então você mesmo, se o doutrinador não perceber, você mesmo pode cortar a comunicação. Falar, não vou falar mais, e você pede para a espiritualidade desligar aquela entidade, a espiritualidade vai desligar e a comunicação acaba, tá? Porque eles vêm com essa função, realmente para atrapalhar o trabalho, tá? O médium nessa situação ele acaba sendo mais teimoso do que o próprio espírito, né? Porque ele muitas vezes ele quer prolongar a comunicação, ele quer ficar falando e acaba atrapalhando o trabalho, tá? E quem é o doutrinador? Gente, o doutrinador é aquele que é responsável em conversar com o espírito. Então, ele que vai doutrinar o espírito, ele que vai orientar o espírito, ele que vai trazer a história do espírito. Então, respeite o doutrinador. Ele sabe o que ele está fazendo, tá? Às vezes a gente vai achar a história até estranha, mas ele sabe o que ele está fazendo. Às vezes, por exemplo, acontece de o doutrinador chegar perto de você e falar: ai, meu irmão, seja bem-vindo. E aí você percebe que não é um irmão, é uma irmã, é uma mulher. Aí você pode falar, você fala: olha, eu não sou homem, eu sou mulher. Que aí não tem problema de corrigir o doutrinador. Às vezes o doutrinador não percebeu.
então você pode corrigir ele, tá? Não tem problema. Ele está trabalhando também a sua mediunidade. Então, toda a doutrinação ela é feita através do trabalho mediúnico do doutrinador. Ele recebe as intuições da espiritualidade superior. Então, respeite o momento do doutrinador que ele está fazendo a doutrinação. Não fale junto com o doutrinador está ali esclarecendo o espírito e o médium está falando em cima do esclarecimento. Você manda na comunicação. Se o doutrinador está falando, se o doutrinador está fazendo uma prece, você fecha a boca. Mesmo que o espírito continue falando, você para de falar. Porque você primeiro, você vai demonstrar ao espírito que existe uma regra, que existe um limite, e segundo que você vai mostrar ao espírito que existe o respeito. Que esses obsessores estão tão desequilibrados que eles não entendem mais o que é o respeito. Então, você vai mostrar ao espírito que existe um respeito. Então, se o espírito não fica quieto, fique você. Feche a boca, pare de falar, deixa o doutrinador terminar a prece. Quando ele terminar a prece, você volta a falar da comunicação do espírito. Se o doutrinador está passando algum ensinamento para o espírito, mesmo que o espírito não queira ouvir, você fecha a boca, para de falar e deixa o doutrinador falar. Quando ele terminar, você fala na sua vez. Respeite o doutrinador, tá? Porque a gente já viu muitas comunicações acontecer assim, de o doutrinador tá falando e o médium tá falando em cima. Tá falando em cima e vira uma confusão. Ou seja, é a falta de respeito do próprio espírito, porque ele tá desequilibrado, e do próprio médium, que também não respeita o doutrinador, tá? Então, mesmo que o espírito não respeite o doutrinador, tá? Nós temos o controle da fala, ok? No livro, em relação a outros participantes e assistidos no trabalho, existem duas possibilidades. Por exemplo, no trabalho de quinta-feira, nós trabalhamos com os assistidos. Então, o assistido vem, a gente faz o portal, o trabalho é direcionado para ele. Então, vai ser os espíritos direcionados para ele. Por exemplo, no trabalho de sexta-feira, a gente não deixa pessoas de fora participar. Então, existem regras, tá? Não pode chegar qualquer pessoa na casa e falar assim, eu sou médium, eu gostaria de participar de um grupo mediúnico. Não, para ele participar de um grupo mediúnico, ele vai ter que estudar, ele vai ter que interagir com os nossos trabalhos, vai ter que interagir com o nosso curso, né? A gente vai tentar entender o que ele já sabe, que nível de estudo ele tá, para que ele possa acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Então, por favor, não convidem pessoas, não tragam ninguém para participar do trabalho mediúnico, isso não é permitido, tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar aqui. Eu acho que é isso, gente. E em relação ao trabalho, não tenham dúvida em relação ao nosso trabalho. A espiritualidade superior está conosco, nossa mediunidade está em constante desenvolvimento. Não tenham medo de trabalhar, não tenham medo de dar comunicação, não tenham medo de ter evidência, não tenham medo de exercer a sua tarefa mediúnica, porque nós estamos ali para isso. A espiritualidade vai nos ajudar. O máximo que pode acontecer, gente, é a gente passar mal no trabalho. Se a gente passar mal, a gente abre o olho, chama o doutrinador e o dirigente fala, olha, não estou passando bem, preciso de um passe, preciso de ajuda. O dirigente vai parar o trabalho e vai falar, gente, fulano está precisando de ajuda, vamos fazer uma prece, vamos fazer um passe aqui para ele e a gente já continua o trabalho. Não tenham vergonha em relação a isso, nós estamos em treinamento, tá? Então, fiquem firmes, compareçam no trabalho, nós vamos começar o trabalho no dia 31 de julho, numa sexta-feira. Quem quiser comparecer no trabalho de sexta-feira, pode comparecer, todos vocês podem participar dos grupos mediúnicos de sexta-feira, no mesmo horário, ok? Às 8 horas da noite, ir de branco, usar as guias. As camisetas ainda não chegaram, tá? Porque teve toda essa paralisação. Eu vou falar com a moça em relação às camisetas, se ela vai entregar agora, tá? Pra gente poder comprar as nossas camisetas. Então, vão no trabalho, gente, tá? Vai de branco, vai com qualquer blusinha branca, uma calça branca, providenciem. Se não tiver, já vão providenciando. Usem as guias,
tomem os seus banhinhos de proteção e vamos trabalhar, gente, que a gente precisa de trabalhador. E os portais, eles estão acontecendo de forma emergencial às terças-feiras. Então a gente vai convidando o pessoal, porque a gente não pode aglomerar muita gente, então a gente vai convidando o pessoal conforme a necessidade, tá? Mas de sexta-feira vocês estão liberados para ir trabalhar, tá bom? Então fiquem com Deus. Essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado de todas as aulas que a gente deu, que a gente participou, que a gente trabalhou junto. Eu fiquei muito feliz em ser a monitora de vocês esse ano. E o ano que vem a gente continua o curso, tá? Por isso que eu ainda não vou fazer o certificado. Então, nós não terminamos. Nós estamos suspendendo o nosso curso para que a gente veja como é que ficam as coisas e a gente termina o ano que vem, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem com Deus.